Os televidentes da Causa Operária TV. Vamos começar agora mais um correspondente internacional para a gente falar de vários assuntos aí, com vários vídeos e reportagens também para dinamizar o nosso programa hoje. Já convido você a curtir o nosso vídeo, a comentar também à vontade, faça como o companheiro Arthur Freitas, que já dá boa tarde aqui para a gente, a também se inscrever na Causa Operária TV. Caso você não seja um dos mais de 87.800 inscritos no nosso canal, a compartilhar o programa em todas as suas redes sociais, né? Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, e-mail, em grupos, em páginas, em mensagens diretas aí para os seus amigos. Assim ajuda bastante aí a difundir a programação da Causa Operária TV. Se você também não for membro, tá esperando o que? Torne-se membro da Causa Operária TV, é só clicar no botãozinho aí embaixo do vídeo, seja membro, que por apenas R$ 7,99 por mês você ajuda financeiramente a Causa Operária TV a quebrar esse bloqueio aí, promovido pelos monopólios dos meios de comunicação golpistas, que impedem, né, o crescimento de veículos alternativos populares que representam realmente as lutas da classe trabalhadora e dos demais oprimidos. Então, se você puder, torne-se membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês. A gente agradece demais, porque é muito importante esse tipo de colaboração financeira para a gente manter as nossas atividades e aprimorar também os nossos trabalhos aqui na Causa Operária TV. Valeu ao Para Que Postar, só tem no Face, que envia um super sticker também, uma maneira importante aí de contribuir financeiramente com a Causa Operária TV. E obrigado a Cecília Maria, que dá boa tarde, ela também é membro do nosso canal. Bom, vamos falar aí um pouco sobre América Latina, sobre o assunto aí que intitula o nosso programa, sobre as eleições na Venezuela. Serão as eleições parlamentares de dezembro, no mês que vem, ocorrerão eleições importantíssimas aí na Venezuela, em que o governo chavista ele aparece como franco favorito em um cenário em que a oposição está dividida. Por um lado, a oposição de extrema direita golpista, ela boicota as eleições e possivelmente vai tentar ainda uma última cartada desestabilizadora, e por outro lado, a direita, que também é igualmente golpista, mas que se passa por democrática e que vai disputar essas eleições legislativas na Venezuela. Vamos ver uma reportagem do Brasil de Fato sobre como que está sendo a campanha e os planos aí da ala governista, né, que envolve aí o principal partido do governo venezuelano, o PSUV, e os seus aliados para essas eleições. Falta de água, principais reclamações da maioria dos venezuelanos. Problemas que a cidadania espera resolver com as próximas eleições legislativas do dia 6 de dezembro. São mais de 14 mil candidatos que disputam 277 cadeiras do Poder Legislativo. 90% são de alianças opositoras, de direita ou de esquerda. Para acompanhar de perto o contexto político, econômico e social da Venezuela, conversaremos com representantes das principais alianças que disputam esse processo. O Grande Polo Patriótico é a tradicional aliança eleitoral chavista, comandada pelo Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, partido de Chávez e de Maduro.
Na última legislatura, em 2015, a oposição de direita, aglutinada na Mesa de Unidade Democrática, venceu a ampla maioria com 112 cadeiras contra 55 para o Grande Polo Patriótico. Una asamblea que tenía una agenda criminal contra el pueblo de Venezuela y de ahí el gran desafío que tienen el Partido Socialista Unido de Venezuela de conjunto con las fuerzas aliadas en el Gran Polo Patriótico es el rescate de esa Asamblea Nacional, recuperarla para la protección de nuestro pueblo. Gladys Requena é deputada constituinte, considerada um quadro histórico do PSUV, inscrita na lista nacional do seu partido para estas eleições. O Grande Polo Patriótico reúne 517 candidaturas, mais de 80% são do PSUV. A maioria são postulações jovens, como de Pedro Infante, que é ex-ministro do Esporte. Venezuela es un país joven, Venezuela tiene un bono demográfico, 60% de nuestra población tiene menos de 35 años. Eso implica que esta generación tiene una gran responsabilidad intergeneracional de garantizar las condiciones materiales para las generaciones futuras. Outro aspecto crítico do debate eleitoral deste ano é o aumento do salário mínimo. El deterioro que ha producido, se ha generado en el salario, forma parte de un laboratorio imperial, de una inflación inducida, del ataque a la misma moneda, del imperio del dólar que han querido establecer aquí y que es producto de la misma circunstancia, pues nuestro pueblo también está bien regido prácticamente por el imperio del dólar, ¿no? Desde la ley antibloqueo y un grupo de mecanismos que nos permitan incrementar la producción nacional, garantizar que Venezuela, insisto, pueda exportar, pueda importar, resolver el tema económico nacional, la producción nacional. Se o Grande Polo Patriótico ganha a maioria das cadeiras na Assembleia Nacional, seria a maior força política de todo o país, controlando o Executivo Nacional, o Legislativo, 19 governos estaduais e 90% das prefeituras. En esta elección le va a dar una lección al mundo de conciencia, de capacidad organizativa, de capacidad movilizadora y de conexión con un proyecto. Por eso creo que vamos a tener una gran movilización nacional el próximo 6 de diciembre. La organización del Poder Popular no es una tarea de campaña, es una tarea permanente de la Revolución Bolivariana para hacernos cada vez irreversible, como lo diría alguna vez un joven diputado Robert Serra. Bom, agora vamos ver o que a oposição, que se diz democrática, que vai participar das eleições, tem como propostas aí. Já adianto que vocês vão ver que não é nada democrática, mas vamos ver. Avançamos na nossa série sobre as propostas das diferentes chapas que disputam as eleições legislativas de 6 de dezembro na Venezuela. Nessa semana, nós conversamos com representantes da maior chapa opositora, a Aliança Democrática, que reúne 5 organizações de centro-esquerda e centro-direita: Cambiemos, El Cambio, COPEI, Ação Democrática e Avançada Progressista. Apesar de que 27 partidos de oposição de direita, alinhados ao deputado Juan Guaidó, decidiram não participar do processo, este setor aposta nas eleições. Que hay dos agendas que se confrontan, Michelle. Una agenda que camina a través del voto, que avanza a través del voto, la reinstitucionalización, la reconstrucción del tejido democrático, y otra que plantea una confrontación violenta, bien sea una intervención militar extranjera o un golpe de Estado, una insurrección popular. Esas agendas son irreconciliables. Entonces, para poder recomponer este país, se requiere de un proceso de reconocimiento de múltiples poderes. Yo tengo que reconocer al Poder Ejecutivo, al fiscal, tengo que reconocer al Contralor, al Procurador y viceversa. Ellos deben reconocerme como un poder. Si eso no se da, es pérdida de tiempo, porque seguimos en la pelea, seguimos en una política de enfrentamiento permanente que es inútil. Luiz Romero é secretário-geral do Avançada Progressista, um partido criado em 2012 com dissidentes de várias organizações, inclusive do governante PSUV. Em 2018, foram os segundos colocados na disputa presidencial com o candidato Henry Falcón. Já o COPEI é um dos partidos mais tradicionais da política venezuelana, tem 74 anos de história e esteve na presidência em 2 ocasiões, durante o chamado Pacto de Punto Fijo, sistema bipartidário aplicado durante 40 anos antes da primeira vitória eleitoral de Hugo Chávez em 1998. Para estas eleições, cada partido definiu suas prioridades em cada estado, mas para a lista nacional chegaram a um consenso entre 96 nomes. Apostam na participação eleitoral e criticam a extrema-direita que insiste na abstenção.
El camino es la acumulación de fuerza. La herramienta es el voto. Além da estabilidade, essa oposição exige reconhecimento político para poder superar a situação atual de crise que divide o país. Como saída para melhorar os serviços públicos, como água, luz e gás, a Aliança Democrática propõe privatizá-los. Entonces tú tienes que invertir, tú tienes que recomponer el país, reinvertir en salud. Que tienes que cobrar algunos servicios, bueno, ¿cómo los cobra? Que tienes que generar impuestos, ¿cómo los genera? Y nosotros estamos dispuestos a colaborar en el gobierno con eso. Criticam abertamente a lei antibloqueio aprovada em outubro pela Assembleia Nacional Constituinte, afirmando que se trata de uma manobra do governo de Nicolás Maduro para conter o trabalho do poder legislativo. Enquanto para subir os salários, defendem a sua dolarização. Estamos frente a una economía dolarizada por la vía de los hechos, una dolarización de facto. Toda la mercancía que se compra y se vende, todo el andamiaje comercial en Venezuela está dolarizado, pero el ingreso de los trabajadores sigue estando anclado en una moneda que hoy no vale nada. La próxima Asamblea Nacional va a tener que emprender un conjunto de debates y reformas legislativas que permitan que en Venezuela se implante un sistema mixto de circulación dual, como el que está en Ecuador, como el que existe en Ecuador, como el que existe en Panamá, o como el que existe en El Salvador. Eso es un esquema en el cual el bolívar seguiría circulando, pero estaría anclado en una moneda fuerte, no necesariamente el dólar. Além de propor o uso de uma moeda estrangeira para devolver o poder de compra aos venezuelanos, os partidos da Aliança Democrática esperam estabelecer uma relação de diálogo e respeito com Joe Biden à frente do novo governo dos Estados Unidos. Pero ojalá que no caigan en ese error que cometió Trump, aunque bueno, es un caso. Ojalá no caigan en esa trampa y permitan una relación más fluida. Aquí nadie nos va a venir a salvar. Los venezolanos, primero, porque nadie está obligado a hacerlo. Los venezolanos vamos a tener que resolver nuestros problemas nosotros mismos. Bom, a direita opositora que está participando das eleições realmente não é nada popular, né, nem democrática, propondo aí a privatização de diversos setores do país, sendo que a Venezuela é um país cuja economia é em grande medida estatizada, né, e que justamente essa estatização, principalmente do petróleo, permite que haja programas sociais para atender às necessidades básicas da população. E aí a direita venezuelana, que se passa por democrática, participando dessas eleições, propõe aí a privatização, a dolarização também da economia, o que significa um ataque brutal contra a população, que é o mesmo programa da direita golpista, da extrema direita golpista, que não vai participar das eleições, né? Basicamente, a única diferença é que uma direita se passa por democrática participando das eleições e a outra não. Mas no final das contas, as duas acabam negando o resultado das eleições quando lhes convém, quando o chavismo sai vitorioso, e partem para o mesmo plano de desestabilização golpista que a gente vê nos últimos anos na Venezuela. Bom, obrigado aqui a mais companheiros que estão participando do chat, como o companheiro Rudy Pride. Valeu por participar aqui. O Para Que Postar só tem do Face diz que ouviu aí um burburinho em que o Papa Francisco e o Alberto Fernandes planejam trocar o Maduro pelo Diosdado Cabello. Isso daí eu não ouvi falar. O estranho seria o Alberto Fernandes, né? Tudo bem que ele é de uma esquerda bem moderada aí, na verdade, imperialista, né? Mas a Argentina não tem poder para fazer uma coisa dessas, né? Mesmo que seja a mando do imperialismo. A Argentina não está nesse esquema de desestabilização contra a Venezuela, como está, por exemplo, a Colômbia ou mesmo o Brasil, né? Parece ser meio estranha essa conversa. De qualquer forma,
A gente sabe que o governo argentino não é um grande defensor do chavismo. Bom, vamos ver mais uma reportagem aí, agora dessa vez sobre a Síria, né, e a questão dos refugiados sírios que fugiram do país por causa da guerra implementada pelo imperialismo, né, e que agora há anos, né, fazem com que o país viva essa crise de refugiados, tentando inclusive retornar boa parte dessa população que saiu do país à própria Síria. Vamos ver mais uma reportagem aí da Telesur em parceria com o Brasil de Fato. Segundo as autoridades do país, a Conferência Internacional sobre o Retorno dos Refugiados busca exigir que a comunidade internacional não atravanque o retorno dos refugiados sírios e pare de politizar essa situação humanitária. Neste marco, o governo sírio denuncia que o bloqueio econômico europeu e estadunidense constitui o maior obstáculo para o retorno dos migrantes forçados à sua terra natal. O apoio da Rússia tem sido importante para superar os obstáculos que impedem o retorno dos refugiados, especialmente devido a alguns países ocidentais alinhados aos Estados Unidos que politizam este tema e o utilizam como argumento humanitário de pressão para impedir uma saída política para o conflito, e por isso se opõem ao retorno dos refugiados à Síria. Para garantir uma vida digna aos migrantes que retornaram à Síria, o governo reconstruiu parte da infraestrutura do país, alvo de sabotagem, e trabalha para reconstruir as zonas que foram recuperadas de grupos armados. Este trabalho, que exige reunir esforços conjuntos, inclusive por parte daqueles que foram obrigados a abandonar seus lares devido aos conflitos armados, vivendo como refugiados em outros países ou em centros de acolhida temporários em território sírio. Após recuperar a segurança em diversas zonas do país, é imprescindível garantir o retorno das pessoas refugiadas, pois o potencial humano é essencial para continuar o processo de reconstrução. Portanto, em cooperação com os países de acolhida e outros países parceiros, tem sido realizado um trabalho incansável para superar os obstáculos e garantir um retorno digno dos refugiados. Segundo as cifras oficiais da ONU, os países de acolhida abrigam cerca de 6,5 milhões de refugiados sírios, enquanto 850 mil já retornaram ao país natal. Para conseguir trazer de volta os cidadãos sírios e enfrentar os grupos armados, o governo do país conta com o apoio da Rússia e de outros países, um apoio fundamental para enfrentar também o bloqueio econômico ocidental e avançar na reconstrução do país. Para avançar na reconstrução e reabilitação de Síria. Boa tarde, a querida companheira Elizabeth Novi, que aparece também aqui no chat para comentar aqui com a gente. Lembrando, como sempre, que a Causa Operária TV tem um novo site, cotv.com.br. Nesse site são mais de 10 mil vídeos já de todo o acervo da Causa Operária aqui no YouTube. Você pode encontrar em cotv.com.br, que é um site muito mais fácil de você achar o conteúdo do que o próprio YouTube, né? É bem mais navegável o cotv.com.br. Você pode achar todos os programas, você pode assistir a programação ao vivo também. Tem informações sobre os programas, sobre os apresentadores, tem as playlists também, bonitinho para você poder assistir o que você quiser, os vídeos avulsos. E o mais importante de tudo é que entrando em cotv.com.br, você pode se inscrever para receber as notificações no botãozinho, no sininho que tem na parte superior direita da página, e assim você vai receber as notificações sempre quando tiver um vídeo novo na COTV ou quando tiver começando algum programa aqui no nosso canal. Aí você recebe no seu desktop ou então no seu celular, para não perder nada da programação da Causa Operária TV, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a serviço da classe trabalhadora. Lembrando também que daqui a pouco, além do Jornal das 5 na COTV, você pode assistir também a live das 5 no DCM com o Rui Costa Pimenta, fazendo um balanço dessas eleições municipais
de 2020. Obrigado também a Renata Diniz, que está aqui comentando com a gente. Muito obrigado. Ela que, assim como a Elizabeth Novi, é membro do nosso canal e você pode se tornar membro por apenas R$ 7,99 por mês, contribuindo de uma maneira muito importante e especial para o crescimento da Causa Operária TV. Vamos ver agora uma reportagem da TV cubana sobre os ataques dos Estados Unidos no início do governo revolucionário cubano, que tentava já erradicar o analfabetismo e que conseguiu, mas que teve que passar por uma série de percalços, inclusive com atentados terroristas perpetrados pelo imperialismo norte-americano contra os educadores cubanos. Vamos ver. A educação é um dos setores mais atingidos pela política hostil e agressiva dos Estados Unidos contra Cuba. Durante décadas, estudantes e professores foram vítimas do anseio da CIA para semear o terror e sabotar os projetos educativos da Revolução Cubana. A imagem desta menina diante de sua escola atingida por tiros revela toda a dor de um povo frente ao terror. Adolescentes e jovens alfabetizadores foram vítimas de ações criminosas e de intimidação durante a campanha empreendida em 1961, na qual se integraram quase 100 mil estudantes de toda a ilha. A CIA treinou e pagou mercenários para destruir a obra educacional cubana. Perdieron la vida o resultaron malheridos maestros voluntarios, brigadistas alfabetizadores, campesinos que colaboraban con ellos y también algunos estudiantes. Entre 1959 e 1965, 30 pessoas ligadas à educação foram mortas e outras 41 ficaram feridas, todas vítimas do terrorismo estadunidense. Entre eles, o professor voluntário Conrado Benítez e Delfim Sensendré, os alfabetizadores Manuel Ascusa e o camponês Pedro Lantigua. 150 escuelas saboteadas, más de 85 resultaron totalmente destruidas a causa de distintos tipos de incendios. Para enfraquecer a vocação solidária dos cubanos, a CIA perseguiu e assassinou colaboradores cubanos da educação em outras regiões. En el periodo 66-84, más o menos aproximadamente, hubo compañeros, profesores internacionalistas que fueron brutalmente asesinados por bandas armadas, financiadas también por Estados Unidos. En Nicaragua hubo 3 compañeros que perdieron la vida, 3 o 4, no recuerdo exactamente ahora, y en Angola otro tanto que fueron agredidos por bandas terroristas, en Nicaragua por la Contra Nicaragüense y en Angola por la UNITA, 2 organizaciones que eran financiadas, abastecidas, entrenadas por los servicios de inteligencia norte-americanos. No ato terrorista contra um avião da Companhia Aérea Cubana, que explodiu em pleno voo em 1976, havia 16 atletas de esgrima a bordo. Todos eram estudantes universitários. Muchos de esos jóvenes hoy día fueran médicos, ingenieros, técnicos y quién sabe a cuántas personas hubieran podido ayudar o hubieran podido contribuir a formar con sus enseñanzas. En ese avión de Barbados murieron 6 estudiantes guyaneses de medicina, murió una niña de 9 años. Todas estas son personas que potencialmente le hubieran dado un gran servicio a la humanidad. O ataque biológico dos Estados Unidos contra Cuba em 1981 causou a morte de 101 crianças vítimas de dengue, além de impossibilitar 70 alunos de frequentarem as aulas. Os atos terroristas e crimes do Império lançados contra Cuba deixaram um saldo de mais de 3 mil mortos e mais de 2 mil inválidos. Diante do sofrimento das vítimas e dos seus familiares e a batalha de todo um povo, os responsáveis por esses crimes continuam impunes. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pois é, o imperialismo fez com Cuba das mais variadas manobras aí, terroristas inclusive, né, para derrubar a Revolução Cubana. Obrigado aqui ao Edson Bolchevique 13, que também envia um super sticker. E falando em Cuba, vamos ouvir e ver, né, também
a coluna da nossa querida companheira Márcia Chueri, direto de Havana, trazendo aí informações e análises sobre a nossa querida ilha caribenha. Olá a todos, fala Márcia Chueri, direto de Cuba. Hoje é 17 de novembro de 2020. Começamos com uma boa notícia. Cuba reabriu o aeroporto de Havana para voos internacionais. Desde domingo, o aeroporto José Martí está recebendo viajantes de outros países com toda a segurança sanitária que o momento exige. Já havia vários aeroportos funcionando, mas o de Havana é o maior. Sua abertura simboliza a volta do turismo. Duas dúvidas esclarecidas. Não há restrição quanto ao país de origem e os turistas poderão hospedar-se em casas de aluguel, além da rede hoteleira. Todos os viajantes que chegarem a Cuba farão um PCR em tempo real e serão orientados a ficar em isolamento por 5 dias, quando será feito outro teste de confirmação. Se algum viajante der positivo para a Covid-19, receberá atenção médica e hospitalar indicada pelos protocolos cubanos. Como tudo isso tem um custo, toda pessoa que entra ao país deverá pagar uma taxa sanitária no valor equivalente a $30. Ainda falando na nova normalidade, Cuba está se preparando para a implantação do reordenamento econômico. Ainda não se divulgou a data, mas a população está sendo constantemente informada de quais serão as mudanças e como serão feitas. A unificação monetária e cambial significa que vai desaparecer uma das moedas que circulam em Cuba. Explicando melhor, aqui existem 2 moedas em circulação, o peso cubano e o CUC, que é mais ou menos equivalente ao dólar. Quase todos os estabelecimentos aceitam as 2 moedas, mas há alguns, como farmácias, padarias, mercados e a bodega, que distribui os produtos da cesta básica, que só aceitam o peso cubano. No reordenamento, o CUC desaparece e fica só o peso. Sabe-se também que haverá aumento de preço e de salários e diminuição dos subsídios e gratuidades, mas ainda não divulgaram detalhes e valores. E por falar em nova normalidade, o Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia já solicitou a autorização para começar os testes clínicos de outras 2 vacinas, a Mambisa e a Abdala. A escolha dos nomes das vacinas não é aleatória. Ambos fazem referência à soberania científica de Cuba. Mambisa remete ao exército Mambi, que lutou contra a Espanha pela independência do país. E Abdala é um personagem de uma obra teatral de José Martí, que também representa a luta pela independência. Somadas as vacinas Soberana 1 e 2, já são 4 candidatas exclusivamente cubanas contra a Covid-19. A expectativa é de que no primeiro semestre de 2021, uma parte importante da população cubana já estará vacinada. Mas enquanto a vacina não chega, continuam em vigor todas as normas de proteção e protocolos sanitários em locais de trabalho, escolas e centros de vendas e serviços. Desde o início, Cuba teve 7.590 casos positivos e 131 falecimentos. Isso dá uma porcentagem de 1,7. Mas a taxa real é bem inferior, graças ao que se aprendeu sobre a doença até agora e as consequentes adaptações nos protocolos de tratamento. Considerando somente os números a partir de 20 de julho, houve 5.144 casos positivos e 44 falecimentos, uma porcentagem de 0,8. Ou seja, a segunda onda da Covid-19 aqui teve muito mais casos que a primeira, mas muito menos falecimentos. E quero lembrar também que esses números são muito precisos, porque Cuba trata todos os casos em hospitais, ninguém fica em casa. Cada paciente é tratado segundo como desenvolve a doença, mas todos em hospitais exclusivos. Isso reduz riscos para o paciente e para seu entorno. Essa excelência da saúde cubana foi reconhecida esta semana pela Unesco. Durante o Fórum Aberto de Ciências da América Latina e Caribe, a Unesco apresentou um relatório em que reconhece a importância da diplomacia científica e médica de Cuba na região, graças à sua avançada indústria biotecnológica e um forte sistema de saúde.
Também menciona a participação do país em projetos de cooperação nos campos da saúde, educação e agricultura e na formação de recursos humanos através de escolas internacionais. Outro reconhecimento importante da semana, o Centro Cultural Caras e Caretas da Argentina concedeu o Prêmio Democracia 2020 às Brigadas Harry Rive. Esse prêmio é concedido aos que demonstram, através da sua vida e obra, o compromisso com os valores democráticos. Reconhecimento bem merecido. Neste momento, há 43 brigadas ativas em 33 países lutando contra a pandemia da Covid-19. São mais de 2.500 profissionais cubanos altamente treinados para atuar em situações de emergência, lutando contra a pandemia em todos os continentes. E já há mais 2 brigadas médicas na Guatemala atendendo nas regiões mais afetadas do país pelas fortes chuvas da tormenta tropical ETA. Por isso, consideramos justa e continuamos com a campanha pelo Nobel da Paz para as Brigadas Médicas Cubanas. O site é brigadasmedicuba.com. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Bom, além disso, né, quer dizer, obrigado aí à companheira Márcia Chueri pela mais uma coluna, né, direto de Cuba, direto da cidade de Havana. O Peru vem sendo totalmente desestabilizado, né, por uma onda gigantesca de manifestações populares. A gente aqui se segura para não fazer piadas, né, com o Peru, mas a verdade é que o país está sendo sacudido aí por grandes mobilizações. O presidente, o Martim Vizcarra, ele foi derrubado por um golpe, né, por um impeachment em que o Congresso aprovou. A população saiu às ruas, como não havia feito há anos, né? Gigantescas mobilizações, que a gente vai ver já já as imagens. Um presidente, o Manuel Merino, quer dizer, um congressista, Manuel Merino, assumiu o lugar do Martim Vizcarra, mas devido a essa pressão popular, ele renunciou. O Merino, ele é um aliado do Fujimori, né, na verdade, dos pupilos do Alberto Fujimori, que foi ditador nos anos 90, um fascista, e não conseguiu se segurar no poder. Depois disso, após alguns dias, o Peru teve um novo presidente, que aí permanece até agora, por enquanto, né? O Francisco, deixa eu ver aqui só o nome dele, Francisco Sagasti, que foi funcionário do Banco Mundial, né, do famoso Banco Mundial, que junto com o FMI promove uma política de privatizações e ataques contra os direitos dos trabalhadores em todos os países atrasados, né? Portanto, o golpe continua no Peru, apesar de o primeiro presidente golpista não ter se segurado no poder, mas o Francisco Sagasti, que já é uma pessoa de idade avançada, porém novo na política, tendo fundado um partido há cerca de 3 anos, e um ex-funcionário que vai adotar esses mesmos princípios do Banco Mundial no governo do Peru. Vamos ver aí um pouco das manifestações no nosso país aqui da América do Sul. Época futura con la de ahora y que no. Época futura con la de ahora y que no. Vivir es inmediato y el amor una puesta en el rincón. Vivir es inmediato y el amor una puesta en el rincón.
Ciudad oscura, perdida, surcando el laberinto. Calles infinitas, ciudades. El uso de perdigones está restringido. Contraplantado. Épocas futuras son las de ahora, ingenios. Épocas futuras son las de ahora, ingenios. Vivir es inmediato y el amor una puesta en el rincón. Vivir es inmediato y el amor una puesta en el rincón, en el rincón, en el rincón. Agora sobre as eleições nos Estados Unidos. O Joe Biden venceu, né, apesar de haver uma série de acusações de fraude. O Donald Trump tem ameaçado levar o processo para o judiciário, né, mas o Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos. E como a gente vem enfatizando aqui na Causa Operária TV, na imprensa do PCO, a política dele, principalmente para a América Latina, é uma política 100% imperialista e agressiva contra os povos oprimidos. Só para fazer uma pequena lembrança, o Joe Biden ele é o responsável pelo Plano Colômbia. Ele é o pai do Plano Colômbia, um projeto que virou lei nos Estados Unidos no ano 2000, ainda sob o governo do Bill Clinton, democrata, e que estabeleceu o envio de militares norte-americanos para a Colômbia para supostamente combaterem o tráfico de drogas. A gente vê aqui no Brasil já há décadas uma propaganda de que as Farc seriam responsáveis pelo tráfico de drogas na Colômbia, estariam ligados a isso, mas isso daí é pura propaganda para o imperialismo se intrometer nos assuntos colombianos. Na verdade, desde o início do Plano Colômbia, em 2000, o tráfico de drogas só aumentou na Colômbia. Houve uma grande valorização, inclusive, da droga também colombiana durante esse período. E o mais importante, o Plano Colômbia serviu para que os Estados Unidos estabelecessem bases militares no país, muitas delas disfarçadas de centros de ajuda humanitária, né? Como sempre o imperialismo fazendo a sua demagogia, além de esse plano não ficar apenas no âmbito militar em si. O plano serviu para dar apoio aos grandes latifundiários colombianos em sua perseguição aos camponeses, também aos indígenas e, lógico, às próprias Farc, né, e ao ELN também, o Exército de Libertação Nacional. Tanto é que até hoje a gente vê índices gigantescos na Colômbia. Vocês podem acessar, inclusive, no próprio diário Causa Operária, tem várias matérias a respeito disso, de centenas de camponeses, de ex-guerrilheiros sendo assassinados aí pelo Estado colombiano, além de ambientalistas, líderes sociais, indígenas, também assassinados e vítimas de praticamente um genocídio perpetrado pelo Estado colombiano com grande apoio do Exército, das Forças Armadas norte-americanas. Mas também no âmbito econômico, o Plano Colômbia tem sido de uma importante relevância para o imperialismo norte-americano, uma vez que ele estabeleceu uma série de diretrizes aí para privatizar a economia da Colômbia, o que vem sendo feito desde a virada do século, a Colômbia sendo hoje
quintal dos Estados Unidos e um pivô do imperialismo no ataque contra os países da América do Sul, particularmente contra a Venezuela, né? O Joe Biden é o pai do Plano Colômbia, que é muito denunciado por parte dos ativistas colombianos como um plano de terror, de violação dos direitos humanos nesse nosso país vizinho. A gente vai continuar falando nos próximos programas do Correspondente Internacional, também do Conexão América Latina, a respeito da política do Joe Biden, tanto para a América Latina como para o resto do mundo e para os próprios Estados Unidos. E fiquem ligados aí nas próximas edições do nosso Correspondente Internacional, que ocorre todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, ao vivo na Causa Operária TV. Fiquem agora às 5 com o J5, Jornal da Tarde da Causa Operária TV, e também podem assistir no DCM a live das 5 com o Rui Costa Pimenta, analisando, fazendo um balanço das eleições municipais que ocorreram em primeiro turno no último final de semana. Até mais, pessoal!